Ontem, o mundo, e no Brasil não foi diferente, comemorou o Dia do Trabalhador, o dia 1º de maio. E, em decorrência de uma série de problemas vividos no Brasil, creio que este ano de 2018, o 1º de maio desse ano de 2018, nós não temos absolutamente nada a comemorar, nenhuma trabalhadora e nenhum trabalhador deste país. E, com essas palavras, todas as centrais sindicais, senhor presidente, presidentes ou representantes das 7 centrais sindicais brasileiras, iniciaram os seus pronunciamentos no ato público unificado ocorrido no dia de ontem na cidade de Curitiba. Exatamente. No dia de ontem, 1º de maio de 2018, pela primeira vez na história das centrais sindicais, realizou-se um ato unificado, que, repito, aconteceu na cidade de Curitiba. E por que todas as centrais sindicais acordaram, concertaram de que este ato unificado histórico, senador Valadares, aconteceria na cidade de Curitiba? Porque lá está o presidente Lula, o primeiro presidente operário desse país, o primeiro presidente sindicalista desse país. Mas não só o primeiro presidente operário sindicalista desse país, foi também o presidente que, pela primeira vez, depois de muito tempo, valorizou os operários, os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil inteiro. Então, senhor presidente, eu quero iniciar essa minha fala destacando esse aspecto. Eu estive ontem na cidade de Curitiba, atendendo a convite de várias centrais sindicais, especialmente da CTB. E pude presenciar o esforço de todas as centrais sindicais para que possam, a partir de agora, promover a unidade efetiva na luta dos trabalhadores e trabalhadoras contra o retrocesso. E eu considerei esse fato, esse aspecto, senador Valadares, até muito mais importante do que as milhares de pessoas que se dirigiram até a cidade de Curitiba, que vieram não apenas do interior do estado do Paraná, ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, ou do estado de São Paulo, mas que vieram de todo o país, foram de todo o país para Curitiba para participar desse ato unificado do 1º de maio. Sem dúvida nenhuma, eram mais de 30 mil pessoas, senador Lindbergh chega ao plenário, eram mais de 30 mil pessoas ontem na Praça Santos Andrade. Mais de 30 mil pessoas, e que foram lá também prestar a sua solidariedade ao presidente Lula. Mas eu aqui quero destacar que o fato mais importante foi a unificação de todas as centrais sindicais. E por uma razão simples, presidente Valadares, senhoras e senhores senadores, porque no ano de 2016, as centrais sindicais não estavam todas juntas. Não foram todos os dirigentes de todas as centrais sindicais que lutaram, por exemplo, contra aquilo que chamaram de impeachment e que, na realidade, foi um golpe. As centrais não estavam juntas naquele momento. E naquele momento, desde aquele momento, daquela hora que nós já dizíamos, o que o Brasil está sofrendo neste momento, este golpe não é contra Dilma, esse golpe não é contra a democracia apenas ou contra a Constituição brasileira, que já seria muito. Esse golpe vai muito além disso, esse golpe é contra trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, porque eles estão tomando o poder de assalto exatamente para aplicar uma política e um projeto que foi derrotado nas últimas 4 eleições. E não precisou de muito tempo para que a história mostrasse ou mostre como nós tínhamos razão, senador Valadares. Não precisou. Ainda no ano de 2016, a primeira medida adotada por Michel Temer com o apoio decisivo da maioria dos parlamentares brasileiros, deputados e senadores, foi a aprovação da tal PEC 95, a emenda constitucional que limita os gastos públicos, E o resultado disso qual foi? Está aqui. Todos os jornais publicaram há alguns dias. Investimento público
cai para 1,17% do PIB e atinge o menor nível em 50 anos. O menor, não é o menor nível em 10 anos, em 4 ou 8 anos, não. É o menor nível em meio século, 50 anos. Retrocedemos, portanto, 50 anos no que diz respeito aos investimentos públicos em nosso país. E nós sabemos o quanto representa e o quanto é importante o investimento público para o desenvolvimento nacional, mas principalmente para a geração de empregos. Portanto, dizíamos que o golpe naquele momento era um golpe contra o trabalhador e a trabalhadora. Pois bem, as centrais hoje estão unidas, senhoras senadoras e senhores senadores. E por que será que as centrais sindicais hoje estão unidas? Mesmo tendo diferenças, algumas diferenças até profundas entre si. Estão unidas porque estão percebendo o que significa esse novo governo do Brasil. Um governo que não apenas subtrai direitos da maioria do povo, que com uma mão anuncia um aumento, um reajuste para o programa Bolsa Família e com a outra mão, ou seja, com as duas mãos, retira quase 400 mil famílias de um programa tão importante, no momento em que aumenta significativamente o número daquelas pessoas que vivem na mais extrema pobreza. Então, eu quero destacar que nós iniciamos, quem sabe, a viver um novo tempo na nossa resistência contra esse governo. As centrais sindicais hoje estão percebendo o que significou aquela reforma trabalhista que alguns aqui subiam da tribuna e diziam: os poucos exageros que contém essa reforma serão modificados com um acordo e um compromisso que os senhores diziam ter feito com Michel Temer, que, segundo as senhoras e os senhores, e eu aqui me refiro à maioria que apoia o governo Michel Temer, que dá sustentação a esse governo aqui, diziam que as modificações viriam através de vetos e de medidas provisórias. Senador Lindbergh, são 293 dias hoje, desde o dia 13 de julho de 17 do ano passado, quando entrou em vigor ou quando foi aprovada, sancionada a reforma trabalhista. 293 dias. E eu pergunto aos senhores senadores e às senhoras senadoras, não vou mais perguntar de Michel Temer, pergunto das senhoras e dos senhores, cadê as mudanças? Cadê as mudanças na legislação trabalhista? Nenhum. Eu vou conceder uma parte, senador Lindbergh, nenhuma mudança. E, aliás, os senhores também subiam aqui dizendo o seguinte, que nós vamos ter aumento no nível de emprego com a flexibilização. Pois bem, Brasil tem o menor número de trabalhadores com carteira assinada em 6 anos. Em 6 anos. Vejam, nos 3 primeiros meses deste ano de 2018, o Brasil tinha em torno de 32.900 milhões de pessoas com carteira assinada. O que significa que entre o último trimestre, senador Lindbergh, de 2017 para o primeiro trimestre de 2018, foram fechadas 408 mil vagas, postos de trabalho com carteira assinada. Com carteira assinada. Está aqui. Brasil perde 1 milhão de vagas formais por ano. 1 milhão de vagas formais por ano. Mas vamos dar sequência aqui. IPEA, desemprego maior e queda na renda, aumenta o desalento no mercado de trabalho. Mas tem mais. Produtividade, que prometeram muito o aumento da produtividade do trabalho cai com o avanço da informalidade. Mais uma matéria, contratações por salário menor fazem cair a arrecadação da Previdência Social. Ou seja, o número de fechamento de postos de trabalho é maior do que o número de abertura de postos de trabalho. E aqueles que se abrem, ainda se abrem com salários bem menores do que os que foram fechados, levando e trazendo prejuízo à Previdência Social, que arrecadou
quase 1% a menos no mês passado do que arrecadou no mês anterior, segundo estudos do próprio governo, segundo os dados do próprio governo apontam. Ou seja, senhor presidente, ontem o que nós assistimos em Curitiba foi algo assim digno de registro. Primeiro, porque o povo brasileiro saiu de todos os cantos para apoiar o presidente Lula, para se solidarizar com quem, repito, não foi só o primeiro operário presidente, mas foi o primeiro presidente, depois de muito tempo, a valorizar operários, operárias, trabalhadores e trabalhadoras, a lhes garantir direitos que estão sendo retirados, arrancados por um governo ilegítimo, que é o governo do senhor Temer. E segundo, pelo fato de que, pela primeira vez, no Brasil, um 1º de maio unificado. Eu concedo a parte, senador, a Vossa Excelência, senador Lindbergh, com a aquiescência da mesa. Não, muito rapidamente, senadora Vanessa. A senhora estava falando da reforma trabalhista e a promessa era a geração de empregos. A senhora aí apresentou vários números, mas em um trimestre, no primeiro trimestre de 2018, foram 1.400.000 empregos perdidos. 400 mil com carteira assinada. 408 mil. 600 mil sem carteira assinada. 167 mil postos de trabalho doméstico e 255 mil empregos no setor público. Esse golpe que houve no país é para fazer uma guerra contra os pobres. 1,5 milhão a mais de pessoas em 2017 na pobreza extrema. 1.200.000 pessoas, senadora Vanessa, voltar a cozinhar com fogão a lenha. Então, eu sei que a senhora não tem muito tempo, eu só queria reforçar esse discurso de Vossa Excelência. Daqui a pouco eu subo à tribuna, vou falar também sobre o 1º de maio, sobre essa grande campanha de solidariedade ao presidente Lula. Parabéns. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência, senador Lindbergh, e fico até feliz que chegue aqui ao nosso plenário o líder do governo, o senador Jucá, que deve muito à população brasileira, porque foi Vossa Excelência quem patrocinou o acordo com Michel Temer, acordo esse escrito e assinado de que a reforma trabalhista, a lei, seria, em alguns aspectos, vetada, e em outros, modificados por medida provisória. Não houve nem veto e a medida provisória, por uma ação deliberada do governo, caducou. Deliberada do governo, caducou. Mas, presidente Valadares, se Vossa Excelência me permite, eu ficaria muito feliz em conceder a parte ao senador Medeiros. E depois ao Romero Jucá. Muito obrigado, senadora Vanessa. Eu só tenho uma dúvida, senadora Vanessa. Onde Vossa Excelência estava, em qual parlamento do mundo, quando o Brasil passou a ter quase 14 milhões de desempregados e a senhora nem um pio, silêncio total. E, de repente, a senhora passa a ficar preocupada com o resultado desses 13 milhões. Segundo, onde estava a senadora Vanessa Glaziotin, qual parlamento do mundo, quando o Brasil socou dinheiro na Porto de Mariel, Cuba, Venezuela, Angola, e agora o Brasil leva esse calote e vai sair dinheiro para ter que pagar o BNDES justamente da parte do seguro-desemprego. Então, não bate, senadora Vanessa. Vocês defendem a Petrobras agora como ninguém. Onde estava a senhora quando a Petrobras foi arrebentada? Vocês defendem os trabalhadores agora como ninguém. Onde estava a senhora quando isso tudo estava acontecendo? E agora, para finalizar, a senhora vem aqui dizendo que todas as centrais estão juntas. Quer dizer que eu não consigo entender essa história. Vocês falam que houve um golpe, ao mesmo tempo se reúne com esses tais golpistas. Olha, não faz sentido. A senhora fala muito bonita, embora fale com um certo ranço, e ao mesmo tempo que defende que a política não deve ser feita de ódio, mas não dá para entender. Há uma incoerência muito grande no que Vossa Excelência diz. Eu incorporo a parte, senador, apenas registrando a minha total discordância com Vossa Excelência. Eu que pergunto onde estava Vossa Excelência. Aliás, não preciso perguntar, que eu sei onde Vossa Excelência estava. Enquanto nós estávamos aqui apelando para a oposição para que contribuísse com o governo de Dilma no enfrentamento de uma crise econômica, Vossas Excelências iniciaram um processo de impeachment,
ajudando a ampliar ainda mais o número de desemprego, ajudando a piorar ainda mais a situação da população brasileira. Mas, salvamos o Brasil de uma quadrilha. Senador, Vossa Excelência não precisa tergiversar. Nós estamos falando o que os senhores disseram e está registrado na história. Nós vamos fazer a reforma para diminuir o desemprego e aumentar os empregos. Os senhores aumentaram o desemprego. Está caindo. Vamos fazer a reforma para aumentar o salário. O salário está caindo, senador. Então não adianta, Vossa Excelência, de forma atabalhoada, querer trazer confusão para um debate que é muito claro. A presidenta Dilma venceu as eleições e os senhores, junto, Vossa Excelência, correndo atrás do senador Aécio Neves, que foi quem bateu na mesa e disse que ela não governaria, e Vossa Excelência fez parte da fileira dele, impedindo que o Brasil enfrentasse de forma unida uma crise econômica profunda. Então, os senhores são os verdadeiros responsáveis pelo acirramento da crise. Em relação à corrupção da Petrobras. Não quero entrar, porque os áudios, os vídeos, as provas... Porque os áudios são tudo muito claros, vocês não têm como se defender, isso aqui nem bola de Rogério Ceni. Assim é difícil, é difícil, presidente. Os áudios, os vídeos mostram quem são os verdadeiros corruptos, mostram quem eram os proprietários de apartamentos com 50 milhões de reais, proprietários de mala com muito dinheiro e carregando, aliás, tem imagens. E o presidente Lula condenado por um apartamento que nunca lhe pertenceu. Corrupção é corrupção, senadora Vanessa. Um apartamento que nunca lhe pertenceu. Nunca lhe pertenceu. Então, senador, que Vossa Excelência responda ao seu povo, aos seus eleitores, pelos seus votos aqui. Responda o porquê votou a favor de uma reforma que tão mal está trazendo ao povo brasileiro, sobretudo a trabalhadoras e trabalhadores. Senador Jucá, se Vossa Excelência tiver pretensão ainda e tivermos a benevolência do nosso presidente, eu lhe concedo a parte. O presidente é benevolente. Obrigada. Sem querer polemizar na questão da crise econômica, porque a economia está aí, os números não falham, os números demonstram o que se pegou e como está hoje. Portanto, eu acho que isso é uma discussão, Vossa Excelência tem a sua posição política, partidária, e nós entendemos isso, nós não vamos querer mudar a sua cabeça. Mas, na questão da reforma trabalhista, é importante dizer o seguinte: primeiro, a reforma trabalhista modernizou a legislação do trabalho. Segundo, a reforma trabalhista não tirou nenhum direito dos trabalhadores. Por quê? Porque o direito dos trabalhadores é garantido pela Constituição e a Constituição não foi alterada. Então, esse discurso de que se tirou o direito dos trabalhadores não é verdadeiro. Depois, em 2016, a renda média do cidadão brasileiro era uma. Em 2017, aumentou a renda média, apesar do nível de empregabilidade e de remuneração salarial ter caído. Por que caiu? Porque nós estamos ainda num quadro de demanda de emprego. Nós temos uma lei da oferta e da procura que, quando diz que tem muita coisa abundante, o preço cai e, infelizmente, isso acontece, não há como revogar essa lei. Mas tenho certeza, primeiro, que o governo federal cumpriu o seu compromisso quando mandou a medida provisória para a Câmara, aliás, para a comissão mista. Foi designado o relator Rogério Marinho, o mesmo relator da reforma trabalhista. O que aconteceu? A comissão não se instalou por questão de debate, de discrepância, de falta de entendimento interno na comissão, e a medida provisória venceu. O governo está analisando de que forma vai dar consequência a essas providências, se através de medida provisória, se através de decreto, portaria. Então, o governo, a Casa Civil, está estudando qual medida será tomada e algumas medidas serão tomadas para novamente trazer de volta o entendimento que foi buscado. Eu agradeço principalmente a forma como Vossa Excelência fez a parte. Me permito, senador Romero Jucá, com Vossa Excelência travar um rápido debate, presidente Valadares. Primeiro, eu imaginei que Vossa Excelência falaria não somente da tal medida provisória, que eu repito tudo que eu disse, de forma deliberada, e toda a imprensa publica isso, senador Romero Jucá, de forma deliberada. O Congresso Nacional, cuja maioria daqui apoia Michel Temer, deixou que caducasse.
porque a Câmara dos Deputados não concordava com a medida provisória. O presidente da comissão mista, senador Gladson Cameli, desde a hora em que foi indicado como presidente, renunciou e nunca houve uma outra indicação. Nunca houve. Então, ela caducou por uma ação deliberada. Segundo, o acordo que Vossa Excelência trouxe ao Parlamento, ao Senado Federal, a cópia do documento assinado por Michel Temer falava de vetos e edição de medida provisória. Cadê os vetos? Por que nada foi vetado? E ainda, senador Jucá, o senhor diz que nenhum direito foi retirado, retirou sim, inclusive os direitos garantidos na Constituição. Porque, veja, os direitos garantidos na Constituição são para os trabalhadores formalizados, aquele que tem carteira de trabalho assinada. Os senhores criaram a figura do autônomo exclusivo e contínuo. Portanto, qualquer gari pode trabalhar como autônomo, qualquer operário pode trabalhar como autônomo, exclusivo e contínuo. Se ele é autônomo, ele não tem carteira assinada. Se ele não tem carteira assinada, ele não tem 13º, ele não tem férias. Tirou-se direito. E, além desses direitos retirados, acabaram com o salário mínimo. Acabaram com o salário mínimo. O que é o contrato intermitente? O contrato intermitente é pago por hora e valor hora do salário mínimo. E se ao final do mês o valor hora, senador Lindbergh, não alcançar o salário mínimo, não tem problema. O trabalhador vai receber menos do que o salário mínimo. E mais, para pagar a Previdência, isso estava escrito na medida provisória, ainda vai ter que tirar do seu bolso. A complementação vai ter que tirar do seu próprio bolso. Ou seja, essa reforma trabalhista é a coisa mais perversa que vimos na vida. E os trabalhadores estão chegando a essa conclusão e estão se mobilizando muito contra isso. Por isso é que eu concluo, senador Valadares, concluo dizendo o seguinte: o presidente, mais uma vez, não cumpriu com o acordo. E os senhores não cumpriram com o acordo perante o povo brasileiro. Exigem que mulher gestante trabalhe em lugar insalubre. Não foi à toa que Michel Temer foi recebido da forma... Não é à toa que Michel Temer foi recebido da forma como foi recebido ontem em São Paulo. Ele foi escorraçado. Foi fazer a visita àquelas vítimas daquela violência, eu aqui me solidarizo com todas. As vítimas do Boulos. As vítimas daquela violência. O senhor não fale o que o senhor não sabe, senador. O senhor não fala que não tem nada a ver com Guilherme Boulos, que não tem nada a ver com o MTST e não recebi aqui nenhuma procuração para defender o Boulos, mas não tem nada a ver com ele, senador. Não fale besteira, o senhor só fala besteira aqui nesse plenário, só fala bobagem aqui nesse plenário. Só me respeite. Só fala besteira e bobagem. Só me respeite. Então, veja, Michel Temer foi escorraçado. E não é só pelas famílias das vítimas, não, pelo povo de São Paulo. Michel Temer não tem condições de andar nesse país. Por quê? Por questões como essa, porque não tem palavra. Porque assumiu o poder só para vender o nosso país e tirar direitos do povo brasileiro e dos trabalhadores. Muito obrigada.